Aqui fica uma provocação aos produtores. Não existe produção animal sem vacina. Você não consegue produzir um frango sem vacina. Não, um suíno sem... Ou seja, você até consegue produzir, mas a mortalidade, a perda de desempenho zootécnico do lote vai ser monstruosa. E em tilápias é exatamente a mesma coisa. Hoje a gente tem até um dado que está defasado, precisava atualizar, da FAO, mas estima-se que em um ano se perde mais de $1 bilhão para Streptococcus, né? Eu ia aproveitar para perguntar quais são essas doenças, quais são os vírus principais que atacaram no Brasil. Até hoje nós temos um vírus que está realmente tocando o terror da rapaziada aí, que é o iridovírus, né? A sigla dele é ISKNV, que é o vírus infeccioso do rim e baço. É a sigla em inglês, isso, tá? É um vírus de notificação obrigatória, é bastante preocupante, ele causa mortalidades massais. E quando tu fala de massais, é o quê? Quantos por cento? 30%, 40%. O pessoal fala, pô, mas eu vou vacinar, isso é caro, né? Caro, eu acho que você perder 30%, 40% da tua produção, perder totalmente a tua lucratividade do negócio. Então, assim, a vacina hoje ela é como se fosse um seguro para o produtor, né? Ele tem que usar essa ferramenta para, sim, conseguir ter rentabilidade, né? Ele tem que ter rentabilidade para conseguir se posicionar no mercado. Porque note que a gente, quando fala de um commodity, né, feliz ou infelizmente, o commodity quem manda no preço é o mercado. Nós estamos numa época de baixa. O preço baixa porque o consumo, a demanda da ponta baixa. Por consequência, isso vem trazendo para trás, né, essa falta de interesse do consumidor final do nosso produto. Então, o preço cai, né, demanda de mercado. E por ser um commodity, então, você não consegue precificar o teu produto diferente, né? Vocês, por exemplo, se produzissem tilápia, porque eu faço uma região que as águas são XYZ. Isso você não consegue precificar diferente. Você consegue até fazer um posicionamento de mercado diferente, mas não é a realidade de hoje. Né? Pequeno volume também. Pequeno volume. Então note que aonde você consegue controlar o custo, aonde você consegue controlar a tua rentabilidade, é da porteira para dentro. Você tem que organizar os seus custos muito bem organizados na ponta do lápis, né? E muitas vezes o produtor, a gente ouve isso muito falar, infelizmente, que isso caracteriza um pouco de amadorismo de alguns produtores, que não sabe nem quantas tilápias tem lá dentro. Não sabe a sobrevivência do ciclo final. Não sabe a conversão alimentar. Às vezes acha que sabe, né? Às vezes acha que sabe. Confunde conversão alimentar biológica com financeira, não sabe muito bem o que está fazendo. Então, assim, isso é bastante preocupante. Mas voltando para a tua pergunta, Jorge, a gente tem hoje algumas doenças que são as principais em tilapicultura. As streptococoses, que são doenças bacterianas, hoje, onde a gente tem tilápia, a gente tem strepto. Então não é só com vírus, é vírus e bactéria também. Negativo. As primeiras mortalidades massivas no Brasil, elas foram causadas por bactérias. Né? Então, primeiras foram as bactérias que trouxeram todo esse impacto que nós tivemos na sanidade das tilápias no Brasil. E a Streptococcus é a principal delas. Né? Hoje a gente tem até um dado que está defasado, precisava atualizar, da FAO, mas estima-se que em um ano se perde mais de $1 bilhão $1 bilhão para Streptococcus, né? Que é uma doença que o controle dela é simples com a vacinação. É meio que o arroz com feijão, quando a gente pensa em vacinação de tilápias. Né? E tudo começou por aí. A primeira vacina lançada da MSD em 2011, ou 2012, se não me engano, ela era focada para Streptococcus agalacti sorotipo 1B, que é essa que está presente no Brasil inteiro. Depois foram surgindo novas doenças, né, como os outros tipos e sorotipos de Streptococcus, doenças bacterianas gram-negativas, como o caso da Francisella, Edwardziella, columnariose, e aí vai a sopa de letrinhas. A vida do produtor não é fácil. Não é fácil. Quando eu falo assim das principais doenças, o produtor também não ficar tão preocupado, ou sim ficar preocupado. Quantas doenças eu tenho que impactam de forma significativa hoje a produção nacional? Existe um dado bastante interessante que foi recém-lançado pela Patovet, que é um laboratório que faz análises, né, para os produtores no Brasil como um todo. O trabalho deles é muito legal. É um laboratório chileno. Eles estimam que, basicamente, ali, vamos falar que 40% a 45% das mortalidades causadas hoje no Brasil são causadas por Streptococcus ou iridovírus. Então, essas são as duas principais doenças, tá? E quando eu falo Streptococcus, nós temos alguns tipos e subtipos, né? E na verdade, de sorotipos de Streptococcus. Então, essas são as principais doenças. Praticamente duas. Exato. Só que assim, a gente tem que lembrar que o Brasil ele é um país continental. E
a realidade, por exemplo, de um produtor na região de Paulo Afonso, como eu citei, lá no interior da Bahia. Outro país, né? É outro país em relação a Santa Catarina, né? O sistema de produção é diferente, porque aqui nós temos tanques cavados, lá são tanques rede. A qualidade de água é totalmente diferente, lá são águas transparentes, aqui são águas verdes. A genética do animal, a nutrição, o espaçamento, são muitas variáveis. E, de novo, a gente tem que tentar focar naquilo que a gente consegue controlar. Então, essas variáveis vão definir também aquele tipo de programa sanitário que você tem que adotar. Mas lembrando, né, e aqui fica uma provocação aos produtores, não existe produção animal sem vacina. Você não consegue produzir um frango sem vacina, né, um suíno sem vacina. Ou seja, você até consegue produzir, mas a mortalidade, a perda de desempenho zootécnico do lote vai ser monstruosa. E em tilápias é exatamente a mesma coisa.